Fala, fiel, amanhã é dia de decisão na Libertadores e o Corinthians precisa de uma virada épica. Tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão? Olha só, tá com uma cara de que o Corinthians vai passar. E além disso, no mercado da bola, o Pogba tá livre, hein? Será que o Corinthians pode tentar essa contratação? E mais uma cláusula no contrato de Thales Magno que pode tirá-lo do Timão. Vamos aos detalhes, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. O fato é que para esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians tem uma mudança já confirmada, que é uma pena, viu? Eu tô falando do Fabrício Angeleri, que é o novo lateral esquerdo do time, titular absoluto, por tudo que vem jogando, né? Mesmo em 2 partidas, mas já mostrou que realmente é um oceano de distância em relação aos outros laterais alvinegros, só que ele não está inscrito até então na Libertadores. Não pode. Ele só pode ser inscrito se o Corinthians avançar para a fase de grupos. Então, ele não vai poder jogar. E é uma pena, porque ele resolveu a parte da lateral esquerda do Corinthians. Com isso, tem o Matheus Bidu, que, assim, é um lateral que apoia, e muitas vezes até com certa qualidade, mas deixa muitos espaços defensivos. E o Barcelona de Guayaquil joga aqui, ó. Então, quando a gente imagina um cenário de um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols e não tomar nenhum, o Corinthians vai se expor naturalmente. E o Barcelona, naturalmente, vai esperar para espetar. Então, tô com um cutuque, como a gente fala, uma desconfiança de que talvez o Hugo seja o lateral pelo lado esquerdo, justamente por essa característica defensiva. Eu só espero que ele não mexa tanto assim no esquema, que já não deu certo no jogo de ida, e o time que ele colocou diante do Santos me parece ser o ideal, com o Ranieri, o Martínez, o Carrilho, e aí sim você tem uma sustentação melhor, tanto para se defender quanto para uma liberdade maior para atacar. Não pensem que o Barcelona vai ficar se defendendo sentado na vantagem. Eles sabem que se fizerem um gol, a tendência é que a dificuldade, né, vai ficar ainda mais forte. Então tem essa mudança. De resto, acho que ele pode repetir a escalação diante do Santos. E tem o Yuri Alberto, que tomou uma pancada gigantesca naquele lance do Zé Ivaldo, que ocasionou a expulsão do zagueiro do Santos, depois dele ter ido no VAR, né? O Matheus Candançan não expulsou no campo, precisou do VAR para poder expulsar, mas expulsou. E o Corinthians informou que ele sofreu um trauma. O que é um trauma? É uma pancada, né? Não configurou uma lesão. Ele fez exames nessa segunda-feira e, mesmo assim, sem ter configurado uma lesão, ele vai tratando dia a dia, mas já iniciou uma recuperação para estar a pleno na quarta-feira. Tendência que jogue. O Yuri é um cara muito bem preparado para esse tipo de coisa, para lesões. Ele é um cara que se cuida muito. Você vê que raramente ele se machuca, exatamente porque ele tem uma estrutura muito boa, tem um staff que o acompanha. Então ele realmente escapou do pior. Outro jogador ali poderia ter tido uma fratura, uma lesão até pela gravidade do lance. Ele saiu já botando gelo, fez o exame detectou um trauma e agora é tratar, né? É tratar para que ele esteja a pleno na quarta-feira, e a tendência é que ele jogue, tá? É isso que a gente tem para passar para vocês. E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria falar sobre o meu sentimento para esse jogo. Eu não vou dar o meu palpite ainda, eu vou dar o palpite no vídeo de pré-jogo que eu vou publicar nessa terça-feira, né, de terça para quarta. Nesse primeiro vídeo aqui, eu só quero passar uma sensação para vocês, que é basicamente uma sensação, é um sentimento, não tem... a partir de agora, o vídeo não contém nenhuma informação, só tem aquilo que, enfim, meu coração tá dizendo. E, cara, tá com uma cara de que o Corinthians vai passar. Tô falando sério, gente, não tô falando isso aqui para gerar engajamento, porque eu posso até virar meme com isso, né? Obviamente vão utilizar disso se o que eu estou falando não se confirmar. Mas eu tô com uma... não tem nenhuma base, não tem nenhum embasamento, é isso que eu tô falando, porque o Barcelona tem uma vantagem significativa, preservou jogadores no fim de semana, tomou até 4 do Del Valle, jogou bem, né, em Guayaquil, e o Corinthians foi muito mal também, né? Então acho que as duas coisas elas se somam, porque o Barcelona, de alguns jogos que eu vi na temporada, e do ano passado inclusive, ele não é tudo isso que pareceu ser no Equador, dando um chocolate no Corinthians. Não é esse time.
mas eles se aproveitaram muito bem dos erros do Timão. O Corinthians é um time dentro de casa muito forte, isso sabidamente, pelo menos na gestão Ramon, né? Há alguns anos tinha problemas, né? Tomava até 5 do Bahia, perdia clássico, perdia para times que nunca tinha vencido lá, como São Paulo, como o Inter. Isso não acontece mais. Hoje o Corinthians consegue fazer valer o seu fator local. Então, o primeiro ponto de partida, talvez, né, me apegando em alguma coisa, algum fato, para tentar, digamos assim, traduzir o que eu estou sentindo, é de que o Corinthians é muito forte dentro de casa. Tem sido muito forte. Não tem jogado um futebol vistoso, como não foi contra o Mirassol, como não foi contra o Santos também, foi pro gasto, mas venceu e marcou 2 vezes em cada um desses jogos. É um Corinthians que marca mais de um gol. Se a gente tiver um cenário de um gol cedo do Corinthians, por exemplo, vocês imaginem o que vai acontecer com esse estádio. Vocês têm ideia? Bom, vocês têm, né? Do que virará a Neoquímica Arena. Aí, os jogadores do Barcelona, cara, eles vão ter que ter um preparo muito forte. Porque aqui, ó, a tendência é, se esse gol sai até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, irmão, esse estádio vai tremer. Se vira pro segundo tempo com 2-0, tem um segundo tempo inteiro para um golzinho. Ok, não pode tomar. E esse é o risco, né? O Corinthians tem sido frágil defensivamente. Então, precisa trabalhar muito bem a defesa, a proteção à zaga. É não deixar os caras jogar. É não deixar os caras respirarem. O Corinthians vai precisar ter muito mais a bola. É ser agressivo, é ser contundente para gerar a situação de gol e não deixar o adversário chegar perto do gol do Corinthians. Tem que ser praticamente o jogo perfeito. Mas, cara, vocês vão me chamar de louco. Esse cenário que eu montei não é difícil de acontecer. De fazer um gol mais cedo, de ter 2-0 no primeiro tempo. Ou mesmo se virar 1-0, tem todo o segundo tempo para fazer 2 gols. Dá. Especialmente se jogar com esse sistema diante do Santos. É que o Ranieri não vai precisar, eu espero que não, baixar para um terceiro zagueiro numa linha de 5, como ele fez contra o Santos nesse jogo, porque eu espero que o Corinthians seja muito mais propositivo. Mas em determinado momento, se o Barcelona resolver atacar, você tem proteção. E quando o Corinthians resolver atacar, você tem qualidade. Então eu acho que esse é o sistema ideal. Mas mais do que isso, o Corinthians vai ter que entender que poderá estar diante de uma das grandes viradas da história do campeonato, do torneio. E se o Corinthians entrar na fase de grupos depois de reverter isso aí, irmão, pensa na moral e na casca que esse grupo vai entrar. O Botafogo, campeão ano passado, começou na pré. Nessa que tem 2 fases eliminatórias. Passou nas 2 e entrou na fase de grupos e foi campeão. Tô indo longe demais? Enfim, é só um sentimento. Com algum embasamento, mas muito sentimento. No vídeo de amanhã, eu dou meu palpite, tá bom? Além das outras informações. E você, tá com o mesmo feeling? Quero saber. Comenta aqui. O Corinthians finalizou sua preparação para o jogo de amanhã com o técnico definindo os titulares e ajustes táticos para buscar a virada. O time deve contar com retornos importantes, mas também pode ter baixas. A gente sabe que reverter um placar na Libertadores não é fácil, mas o Corinthians já mostrou que tem garra para isso. Agora vamos falar do mercado da bola, porque o Pogba tá livre. Será que o Timão pode tentar essa contratação? E ainda tem informação importante envolvendo o Thales Magno e os jogadores que podem ser desfalque na final do Paulistão. Do Corinthians. Eu quero começar falando do Pogba, né, que menos, né, interfere, né, o que é Corinthians, porque o sonho corintiano Pogba, que o Corinthians abriu negociações, fez propostas, inclusive, está sem clube, né, está livre no mercado. A proibição, né, do Pogba, ele havia sido punido por doping, né, até março desse ano, terminou, na verdade, né, oficialmente nesta terça-feira, isso mesmo, no dia 11 de março. Mas o Pogba não aceitou a proposta do Corinthians. O Corinthians
fez uma proposta abaixo do que ele havia pedido, e o Pogba quer ganhar um pacote aí um pouco mais do que o Memphis, mais de 5 milhões por mês, é o que o Corinthians teria que desembolsar. O Corinthians ofereceu bem menos, né, chegando aí a 3 milhões, enfim, no máximo, né, 2 milhões e meio a 3 milhões no máximo, então ficou distante. O Pogba não acertou com o Corinthians por causa de grana, então não adianta esse papinho, porque eu jogo de graça, isso aí é coisa de influenciador, o Pogba falou isso, saiu da boca dele, eu sei disso, mas isso é coisa da internet, amigo, aquela empolgação lá, fazer graça, porque se jogasse de graça, ele não aceitou 2 milhões e meio, 3 milhões, então por isso que não houve o acerto. O Corinthians até sonha, né? Se ele não acertar com ninguém, quem sabe ele aceite a proposta, a gente aumenta um pouco, mas enfim, a questão é que o Pogba está priorizando o retorno para o futebol europeu, só que ele tem que entender o seguinte, ele está disposto a ficar desempregado até o meio do ano, tá? Quando, né, reabre a janela, e vai ser a principal janela da Europa, é a do meio do ano, então ele está disposto a ficar desempregado até lá, só que nenhum grande clube também manifestou interesse em contar com o Pogba, mesmo ele livre no mercado, né? O Inter Miami do David Beckham, né, manifestou interesse em contar com o Pogba, a cidade onde o Pogba hoje mora, né, com a sua família, né, desde de novembro de 2024. Então até o Inter Miami ele recusou Inter Miami, recusou Corinthians e recusou a Arábia, tudo porque ele sonha, né, em jogar no futebol europeu e está disposto a esperar até o meio do ano para fechar com algum clube, né, da Liga Europeia. Então passando para vocês, porque já me perguntaram no almoço com a Fiel, vão me perguntar no Café da Fiel, então eu prefiro esclarecer já para vocês, né, a situação de Pogba. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, hoje a Federação Paulista de Futebol divulgou as datas, né, dos jogos finais do Campeonato Paulista, né? O Corinthians eliminou o Santos, o Palmeiras eliminou o São Paulo num pênalti duvidoso, e Corinthians e Palmeiras fazem a final, tá? O primeiro derby será no próximo domingo já, dia 16. A partida ocorre às 18h30. Esse novo horário ridículo de domingo ocorre às 18h30 no Allianz Parque. O confronto decisivo, né, vai ter que ocorrer após a data FIFA, não pode ser durante a data FIFA. Então ele vai ocorrer no dia 27, numa quinta-feira, às 21h35 na Neoquímica Arena. Tem que ser 21h35, não pode ser 21h40 nem 30, tem que ser 35, né? Impressionante. As duas partidas, você sabe, que terão torcida única, né? Por conta aí, né, de determinação do Ministério Público. Você pode acompanhar na Record, na Casa TV, na Max, no Nosso Futebol, no Allplay, com desconto com o link do cafezeiro para você, é um baita desconto, vale a pena, Milton Leite narrando. E as finais vão contar com uma novidade inédita, né, para o futebol brasileiro, que a entidade vai implementar a tecnologia de impedimento semiautomático, né, que vai poder ali, enfim, resolver melhor a questão das linhas, né, de acertar as linhas. Isso já esteve presente na Premier League, na Champions League e também na Copa, né, do Mundo da FIFA, tá? Então é um investimento aí interessante. O problema, tá? O problema é que o Corinthians está preocupado em relação à data FIFA. O Corinthians já tem 2 jogadores convocados. O Carrídio, são 2 titulares hoje, super titulares do Corinthians. O Carrídio pela seleção peruana e o José Martínez pela seleção da Venezuela, tá? Também existe a expectativa que o Félix Torres, né, e o Romero sejam chamados, né, seleções de Equador e Paraguai, respectivamente. Então o Corinthians já teria, né, quantos titulares aí? André Carrídio 1, José Martínez 2, Félix Torres 3, o Romero vai e volta, né? E tem a questão do Memphis Depay. A questão do Memphis Depay, ele deve ser convocado para a seleção holandesa, porque é a pré-lista, ele está na pré-lista, mas não é uma pré-lista igual do Brasil, para ficar colocando o jogador em vitrine, 52 nomes, 82 nomes. Tem 24 nomes, então a chance dele ser convocado existe, tá? Só que no caso do Memphis, tem uma coisa aí que traz um pouco de conforto e consolo, né, para o torcedor corintiano. Pô, imagine uma final contra o Palmeiras sem o Memphis. É um jogador caríssimo, mas não vai acontecer, porque o último jogo da Holanda é contra a Espanha na data FIFA, no dia 23. Então você vai ter aí, né, bastante tempo, né? Enfim, bastante tempo não, mas o tempo suficiente para ele voltar e poder defender o Corinthians numa final de Campeonato Paulista. Se fosse o Neymar, talvez não, mas o Memphis, do dia 23 para o dia 27, ele vai estar em campo. A única coisa que preocupa, na verdade, são lesões, mas esse é um risco que sempre vai correr, tá? Então, na questão do Memphis Depay, existe aí a chance dele realmente estar em campo, é mais tranquila, tá bom?
eu queria passar para vocês um pente fino aí de jogadores que o Corinthians pode perder nessa final, né? E lembrando que as outras seleções jogam tudo dia 25, velho. É um dia de descanso, só nem isso. Aí preocupa mesmo, vamos ver o que o Corinthians vai fazer. Vai mandar avião, jatinho para buscar os atletas? Vamos aguardar. Deixa o like, o que deve se fazer, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Corinthians. Exclusivo! Sempre exclusivo. Sempre tem exclusivo, tá? Alguns detalhes do contrato do Thales Magno no Corinthians, tá? Muito importante para a gente passar para vocês. Primeiro, quero passar o salário do jogador. Até esperava mais. O Thales Magno ganha no Corinthians R$500 mil por mês, tá? Ou seja, R$500 mil. Pouco que eu falo pro futebol e pro Corinthians, né, gente? Nós estamos falando de R$500 mil por mês. 500 mil, tá? 300 mil de CLT, 200 mil de direitos de imagem. Só que tem uma cláusula que poderíamos dizer que é perigosa, mas nem tanto, né? O New York City pode solicitar o retorno do atleta, tá? Se ele, né, no período em que estiver em contrato com o Corinthians, ou seja, de agosto de 24 a 25 de junho de 25, nesse período, se o Thales Magno atuar menos do que 65% dos jogos, o time americano pode pedir, quando quiser, o retorno do Thales Magno, tá? Então, para você ver, essa cláusula é importante porque eu estou revelando, né, que nunca foi revelada. Para você ver como o New York City está preocupado com a participação do jogador em jogos para as equipes que ele vai emprestar. Então, a chance dele permanecer no Corinthians diminui. Porque se tem até essa cláusula com a preocupação dele atuar, você acha que o New York City vai querer manter ele no Corinthians para ser um reserva? Então, a situação do Corinthians acabou complicando um pouco na questão do Thales Magno, né? Só para você entender, o Thales Magno, ele fez 33 jogos pelo Corinthians até o momento, tá? Nesse período de contrato do Thales Magno, o Corinthians entrou em campo 44 vezes, o que dá 75% dos jogos. Então a gente, né, enfim, o New York City não pode pedir, porque ele fez 75% dos jogos. A questão é que se ele continuar não jogando, essa porcentagem vai baixar, né? Já está baixando a cada dia, então vai baixar, né? Por exemplo, no mês que vem não vai estar 75% se ele não entrar mais em campo, porque ele não entra. Mas enfim, acho difícil também o New York City pedir o Thales de volta, mas eu acho importante passar essa informação para vocês. Essa cláusula mostra o quanto o time americano leva a sério que o Thales Magno esteja jogando no Corinthians, a ponto de colocar uma cláusula, né, estipulando ali que o jogador, se ele não atuar 65% dos jogos, chegou num período lá que ele atuou 60%, ele pode pedir de volta, tá? Se eles fazem questão disso, eles querem realmente que o jogador esteja atuando, senão não faz sentido esse empréstimo, tá bom? Uma cláusula específica pode permitir que Thales Magno deixe o Corinthians antes do esperado. A diretoria está atenta à situação e pode tentar renegociar os termos para evitar surpresas. O Corinthians precisa ficar atento a esses detalhes contratuais para não perder peças importantes no meio da temporada. Agora vamos falar sobre a final do Paulistão e o plano do Corinthians para ter todos os jogadores disponíveis no dia 27. Fala, corintiana, gente fina no canal. Bora conversar de uma matéria bem interessante. Eu abri aqui, eu vi essa matéria, eu falei, nossa, eu preciso trazer pro pessoal pra gente discutir esse assunto porque é um tanto quanto interessante. Mas antes de começar a ir para esse assunto, duas coisas importantes. Primeiro, eu esqueci de passar para vocês a matéria relacionada à RCE, né? Que é a recuperação judicial que o Corinthians tenta junto com a Justiça para poder pagar as dívidas. Uma iniciativa muito interessante que o Augusto Melo tomou, a presidência tomou, porque só de tomar essa atitude já é um grande feito, porque ninguém tinha tomado alguma atitude de vamos tentar resolver essa situação, essa caca toda que foi feita, vamos tentar de algum jeito resolver. E eu tenho uma matéria que eu tenho que falar com vocês, porque é muito importante, então eu não vou deixar de falar ela com vocês, que é envolvendo aí essa recuperação judicial do Corinthians. E eu anoto muita coisa, eu fico aqui com um monte de coisa para anotar e às vezes eu anoto tanto para não esquecer que eu acabo esquecendo. É o que acaba acontecendo. Então eu vou fazer um vídeo a mais hoje ainda. Ontem eu fiz um vídeo a mais, agradecer todo mundo que assistiu. Tinha informação importante que era sobre esse assunto que a gente vai tratar agora. E, bom, enfim, eu quero tratar desses assuntos com vocês e falar depois, mais tarde também, dessa situação da RCE, então a gente vai deixar para o vídeo que vai sair de madrugada. Outra situação é que
estou fumando, não fumem, isso faz mal para a saúde, e eu sei bem, mas enfim, é um vício maldito que eu tenho e eu precisava correr hoje aqui com a situação toda, e aí eu liguei a câmera, comecei a falar e depois percebi que eu tava com o cigarro aqui comigo, mas enfim, agora a gente vai continuar dessa mesma certa forma aí. Galera, é o seguinte, eu vou falar com vocês aí dessa situação que tá envolvendo o Corinthians e o Palmeiras e a final do Campeonato Paulista. O que que acontece? Tá rolando uma treta feia, porque os dois clubes têm jogadores aí que estão para ser convocados, que serão convocados, né? O Corinthians já tem alguns jogadores que foi confirmado a convocação deles. E assim, vai atrapalhar na final, porque o jogo que tem é 2 dias antes. A gente discutiu, quem acompanhou o vídeo de ontem à noite sabe toda a situação, mas para quem não acompanhou, vou repassar rapidinho só para poder todo mundo entender. Então, a final do Campeonato Paulista, ela tá marcada para o dia 27 de março, só que, porém, 2 dias antes, os jogadores que serão convocados e os que já estão convocados, no caso como o Martínez e o Carrilho, jogadores importantes para o Corinthians, isso só não se aplica ao Memphis, porque o Memphis, o jogo lá da Copa das Nações é um pouquinho antes, então ele vai conseguir voltar com uma folga maior. Porém, esses outros jogadores, eles vão terminar esse jogo e menos de 48 horas depois teriam que estar na final do Campeonato Paulista. Terão que estar na final do Campeonato Paulista. O Corinthians, além de Martínez, de Carrilho, ainda tem a situação do Félix Torres, que deve ser convocado, do Romero, que deve ser convocado. Não sei o que vai acontecer com o Neymar. Eu até citei aqui, eu acho que o Yuri tem uma chance de ser convocado. Ele estava na pré-lista, né? Então ele é realmente um dos que podem ser convocados no lugar do Neymar, caso ele não vá para o jogo. Então não sei o que vai acontecer. Acho que o Yuri, ainda mais depois do jogo agora da semifinal do Campeonato Paulista, eu acho que ele tem uma grande possibilidade de ser convocado e a gente pode ficar sem 6 jogadores no total. Carrilho, Martínez, Félix Torres, Memphis Depay, Yuri Alberto e Romero. 6 jogadores. Esses 6 jogadores podem chegar aí em cima da hora para jogar o jogo da final. E aí eu abri aqui as matérias e me deparei com essa matéria muito interessante. Tá aí esse senhor aqui do lado do nosso presidente, do Augusto Melo, com esse óculos de cor diferente. Então, acho que já dá meio para sacar de onde que ele é. E, enfim, o Corinthians e o rival estão estudando uma ação em conjunto para ter os convocados na final do Paulista. Eu vou ler essa matéria com vocês aqui para a gente debater e entender certinho o que as diretorias estão tentando aí em conjunto, o que eu acho interessante, porque é pelo bem do jogo, pelo bem da final. Os dois times vão ter jogadores que vão ser convocados. Eu acho que o Corinthians um número até maior, mas enfim, a gente vai falar disso aí agora. Galera, assim, ó, vamos dar uma lida na matéria para tentar entender o que tá rolando aqui nessa situação. Diretorias de Corinthians e rival estudam uma ação em conjunto para ter os jogadores convocados pelas suas respectivas seleções no final do campeonato. A segunda partida da decisão estadual está agendada para o dia 27 de março, às 9h35, na Neoquímica Arena. No entanto, 2 dias antes haverá jogos dos países sul-americanos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Galera, seguinte, eu tô tentando desmistificar isso, algumas das superstições que eu tenho, mas eu não costumo falar o nome do rival. Em algumas matérias eu tô até tentando falar pelo bem do vídeo, pelo bem da reportagem, para ficar bem explicado. Pode ser que tenha alguém até do rival do Palmeiras que esteja assistindo o vídeo no intuito de estar entendendo a situação toda, ou só para achingalhar e encher os pacovás também, mas tá tudo certo, tamo aí. E, enfim, mas superstições, velhas superstições, não é por mal. Tenho amigos que são aí do rival e, enfim, é só uma questão realmente de costume. A ideia dos clubes é se unir em uma logística inédita e dividir os custos de um voo fretado para agilizar o retorno dos atletas que disputam o confronto entre Colômbia e Paraguai, em Barranquilha. Este duelo conta com 3 possíveis convocados: o Romero do Corinthians, Gustavo Gomes e o Richard Rios, ambos do rival. E isso é algo muito legal, porque o Palmeiras e o Corinthians fazem algo em conjunto, né?
A gente estuda esse retorno dos jogadores, tem jogos da Colômbia e Paraguai, que tem jogadores do Corinthians e do Palmeiras, e estamos pensando em fazer um fretamento único para trazê-los juntos. Os times pensando juntos em prol do futebol é algo que sempre ajuda e agrega bastante, afirmou Paulo Bussi, vice-presidente do clube rival do Corinthians, do Palmeiras. Então tá tendo esse estudo, o Augusto Melo também falou, abre aspas aí pro Augusto, está tudo sob controle, está acontecendo uma coisa inédita entre Corinthians e Palmeiras, uma logística boa, uma parceria entre os dois clubes, acho que o futebol é isso, a rivalidade é dentro de campo, concordo muito nisso. Quanto mais a gente puder se organizar nos bastidores para ter as condições melhores, isto está bem tranquilo. Acrescentou aí o Augusto Melo, presidente do Timão. Então, galera, estão tentando fazer isso. Eu sei que vai ter jogo também aí que envolve o time do Félix Torres e o time do Carrilho. Aí eu não sei como é que vai ficar. Tá aqui na matéria, a gente vai falar também, ó, a equipe do Parque São Jorge ainda tem André Carrilho e José Martínez e possivelmente Félix Torres como convocados para a próxima data FIFA. Isso sem contar com Memphis Depay, no entanto, por não envolver atletas do rival, a força-tarefa para o retorno desses jogadores deve ficar apenas a cargo da diretoria alvinegra. Até aí tá tudo certo, tá certinho, sem problema nenhum. Já do lado do Palmeiras, há 4 nomes convocados ou no radar de suas seleções, é o Emílio Martinez, o Facundo Torres, o Piquerez e o Estevam. Esses dois aqui, pelo que eu entendi, já estão convocados, né? O Piquerez e o Estevam. E esse Emiliano Martinez e o Facundo Torres podem ser aí também convocados, mesmo caso do Félix Torres. Primeira partida da decisão será disputada nesse domingo, às 6h30 no Allianz Parque. O Corinthians, por ter melhor campanha na classificação geral, terá a vantagem de decidir o confronto como mandante. O Timão detém 33 pontos na tabela, contra 29 do Palmeiras, de volta à final do Paulistão. Depois de 5 anos, a equipe do Parque São Jorge eliminou o Mirassol, Santos nas quartas de final, respectivamente. Já o Palmeiras, que busca um tetracampeonato inédito, despachou o São Bernardo e o São Paulo em clássico que ficou marcado por um pênalti polêmico. O campeão será definido conforme o placar agregado dos 2 jogos da decisão estadual. Em caso de empate, o duelo irá para a disputa de pênaltis. Pênalti... que pênalti? Não teve pênalti, mas enfim, né? Nossa, acho que eu nunca falei tanto na minha vida o nome dos rivais aqui, como eu falei nessa matéria agora. Nossa, enfim. É isso, galera. Essas as informações, eu achei interessante a gente discutir isso, eu acho legal, tá? Eu acho super válido, pelo bem do jogo, da partida que vai acontecer. Os dois times aí certamente prejudicados, eu acho que o Corinthians mais, porque são os principais jogadores do Corinthians, principalmente ali na questão do meio de campo. E tem também o Memphis, mas como eu falei, nem vai atrapalhar tanto a situação do Memphis, mas enfim, eu acho que é importante aí esse acordo, já que a federação não vai mudar a data do jogo, né? Muda tanta coisa, altera tanta coisa, mas para mudar a data do jogo, jogar para um final de semana para frente, para quarta-feira, colocar o jogo de semifinal ontem para 9h30 da noite, por que não pode colocar para quarta-feira a final do campeonato ou no outro final? Bom, no outro final de semana não pode porque já tem campeonato brasileiro, aí beleza. Que aí vai conflitar as datas, mas podia colocar no meio da semana. Enfim, de qualquer forma, esses jogadores vão chegar, os que jogarem, eu acho que todos eles devem participar dos jogos ativamente, eles não vão chegar 100% para jogar a final, mas é isso aí, é o calendário brasileiro, faz parte e a gente vai indo. Beleza, galera? Semana decisiva para o Timão, quero saber a opinião de vocês, dá para virar na Libertadores e o Pogba seria uma boa para o Timão? Thales Magno pode sair? Comenta aí, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Timão, valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!